Salve, salve galera, beleza? Quem fala é Antônio Erval. Então, a pedido de um amigo, vou estar resolvendo aqui uma questão que é na prova da BMEP no nível 2, tá? Ou seja, é uma questão aí para alunos do 8º e 9º ano. Cai na prova da segunda fase no ano de 2008. Essa questão tem a ver com álgebra e tem um pouco a ver também com aritmética. A questão diz o seguinte, ó. Para qualquer número positivo x, dizemos que os números x mais 1 e x sobre x mais 1 são filhos de x e que os dois são irmãos. Por exemplo, 3 meio e 1/3 são irmãos, pois são filhos de 1 meio. E daí ele diz que, de fato, 3 meio é igual a 1 meio mais 1 e 1/3 é igual a 1 meio sobre 1 meio mais 1. Bom, primeiro, né, para quem não entende o nosso problema, a gente vai ter dois tipos de filhos. A gente vai ter aqui o x e do outro lado o x sobre x mais 1. Então, ó, esses dois caras aqui, eles vão ser irmãos. Porque, na verdade, é x mais 1, né? Deixa eu só fazer uma pequena correção. É o x mais 1 e o x sobre x mais 1. Bom, como eu estava dizendo, esses dois aqui vão ser irmãos. Porque os dois vão ser filhos de quem? Vão ser filhos do x, tá? Aí no item A, ele quer que a gente encontre um irmão de 5/7. Então vamos pensar assim. Se eu tivesse o número 1, você concorda comigo que, supondo que 1 é o pai, tá? A gente teria dois filhos, que no caso seria o 1 mais 1. E a gente teria também aqui, ó, partindo do 1, o 1 dividido por 1 mais quanto? Mais 1. Então eu teria aqui 2 e aqui eu teria quanto? 1 meio. Então eu posso dizer aqui, ó, que 2 e 1 meio são o quê? Eles são irmãos, porque eles são filhos de 1, tá? Ou seja, eu posso encontrar quem seria o pai de 5/7. Porque se eu descubro o valor do pai, eu consigo usar alguma das duas fórmulas e daí eu consigo encontrar um outro irmão, tá? Então, eu posso usar qualquer uma dessas duas fórmulas aqui para encontrar o valor do pai. Então, eu vou usar essa fórmula daqui para encontrar o valor do pai, tá? Você pode usar esse daqui também, porém vai dar um valor negativo. Não que não possa ter um valor negativo como sendo filho. Mas eu quero trabalhar com coisas positivas, tá? Então vamos fazer assim, ó. Então aqui eu vou pegar o x dividido por x mais 1 e vou igualar a 5/7. Então resolvendo essa equação, a gente encontra o valor de x, a gente encontra quem é o pai. Então multiplicando cruzado, eu vou ter que 7 vezes o x vai ser igual a 5 vezes x dá 5x e 5 vezes 1 dá 5. Então nota que eu posso jogar, ó, esse 5x para o lado esquerdo, então vai ficar, ó, 7x menos 5x vai dar 2x, e isso aqui é igual a 5. Logo, o nosso x vai ser igual a quanto? A 5 meio. Então quer dizer que 5 meios é o valor de quem? É o valor do pai. Se 5 meios é o valor do pai, eu consigo encontrar um irmão para 5/7 usando agora essa fórmula daqui. Então basta fazer, ó, x mais 1 vai ser o quê? Vai ser o 5 meio mais 1. Então, resolvendo essa equação aqui, ó, nota que eu vou ter que igualar os denominadores, né? Então, aqui vai ser 2. Aí, aqui em cima vai ficar o 5 mais 2. Então, eu vou ter 7,5. Então, essa daqui é uma possível resposta para o item A, tá? Então, observe que a questão diz, encontre um irmão. Então, se você usasse, ao invés dessa fórmula aqui, para encontrar o valor de x, essa fórmula daqui, você iria encontrar outros dois filhos. Então, há duas formas de você fazer. Que é quando você pega essa equação daqui e iguala aos 5/7, ou quando você pega essa equação daqui e iguala a 5/7, tá? Das duas formas vai dar certo, e nas duas formas você vai obter um valor diferente para x e, consequentemente, o irmão de 5/7 também vai ser diferente, tá? Bom, agora vamos para o item B. Ele está perguntando se um número ele pode ser filho de dois números positivos diferentes. E depois ele pergunta o porquê. Bom, logo de cara eu posso afirmar aqui que é não. Por que não? Bom, vamos supor que a gente tem um fio K. Então, para obter esse fio K, eu tenho duas possibilidades. Então, eu posso pegar aqui, ó, o x mais 1 igual a K. Ou eu posso fazer o x dividido
por x mais 1. Isso aqui é igual a k. Mas ele está dizendo que vai ser um filho de dois números diferentes. Então, ao invés de usar o x, por exemplo, eu vou usar o y. Só que a gente vai ter que dividir aqui esse problema em alguns casos. Porque pode ter o caso em que eu tenho x mais 1 igual a k e o y mais 1 igual a k. Então, nesse caso aqui, a gente tem que o pai de k vai ser tanto x quanto y. Então, vamos ver o que acontece com esse caso e depois a gente vê os outros dois casos, tá? Então, nota que se eu tenho que k é igual a y mais 1 e e k também é igual a x mais 1, então você concorda comigo que eu posso fazer que x mais 1 é igual a y mais 1? Porque se eles são iguais, né, eu posso muito bem igualar. Então, agora eu posso simplificar esse 1 com esse 1, daí eu vou chegar que o x é igual a y. Só que daí a gente obtém um absurdo, né? Por que a gente obtém um absurdo? Porque ele está dizendo aqui, que um número pode ser filho de dois números positivos diferentes. E isso é uma mentira. Porque se eu supus que x e y são diferentes, e quando eu igualo essas duas equações, eu chego que x é igual a y, então é um absurdo. Então, nesse primeiro caso aqui, não vai acontecer. Qual é o segundo caso? O segundo caso é quando eu pego, por exemplo, o x dividido por x mais 1 igual a k. E quando eu faço o y dividido por y mais 1 igual a quanto? Igual a k. Então, nesse caso aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode novamente pegar essa expressão aqui e igualar essa expressão k. Porque o k está sendo filho, então quer dizer que eu estou supondo aqui, por absurdo, que eu consigo encontrar o k para dois números distintos, tá? Então, eu vou ter que o x dividido aí pelo x mais 1 vai ser igual ao y dividido pelo y mais 1, tá? Então, vamos resolver agora essa equação. Multiplicando cruzado, observa que eu vou ter, y vezes x, isso aí vai dar yx. Y vezes 1 vai dar y. Deixa eu melhorar esse y, né? Tá aparecendo aqui um x. Bom, então aqui vai dar xy. Aí eu vou ter y vezes 1 vai dar o y. Aí agora eu vou ter, x vezes y vai dar xy. Bom, pessoas, eu tive uma pequena interrupção aqui, tá? Mas vamos continuar de onde a gente parou, tá? Então a gente parou aqui quando a gente estava resolvendo essa equação. Então vamos terminar essa equação e a gente vai ver se isso pode acontecer. Então, como eu estava, eu peguei o y, multipliquei pelo x, deu yx. Peguei o y, multipliquei pelo 1, que deu y. Aí agora eu pego o x, multiplico pelo y, tá? E já estava errando aqui nessa expressão. Na verdade, eu vou ter que igualar, né? Já que se trata de uma equação. Então, vai ficar o que o xy mais o y. Isso aqui vai ser igual ao xy mais quanto? Mais o x, tá? Então, novamente, eu posso cancelar esse yx com esse yx. E daí vai restar que o y é igual a x. Então, nesse segundo caso, a gente obteve também aí um absurdo, tá? E qual seria o último caso? Bom, o último caso seria o caso em que eu obtenho o k assim, eu posso pegar o x mais 1 e obter o k. E daí eu posso pegar o y dividido pelo y mais 1 e obter o k. Então, eu vou igualar aqui novamente, tá? Uma expressão a outra. Então, eu vou ter aqui que o x mais 1 vai ser igual ao y dividido pelo y mais 1. E agora, observa que eu vou continuar isso aqui em cima, tá? Porque o espaço está insuficiente. Multiplicando aqui cruzado, eu vou ter xy. Deixa eu só fazer mais um pouco para a esquerda, né? Eu vou ter xy. Aí agora eu vou ter x vezes 1, eu vou ter o próprio x. Aí agora eu vou ter 1 vezes y, que vai dar y. E eu vou ter 1 vezes 1, que vai dar 1. E do outro lado vai ficar apenas o y. Então, nota que eu posso cortar esse y com esse y. Daí vai restar o xy mais o x mais o 1 é igual a quanto? É igual a 0. Então, eu vou isolar esse 1 passando ali para o outro lado. Então, eu vou ficar com xy mais x igual a menos 1. Então, nota que eu posso colocar o x em evidência, né? Então, colocando aqui o x em evidência, eu vou ficar com o x que multiplica y mais 1.
tá? Isso aqui tem que ser igual a menos 1. Só que aqui agora a gente também chegou num absurdo. Por quê, ó? A questão está dizendo que mostre, né, ou um número, ele pode ser filho de dois números positivos diferentes, sim ou não, e por quê? Quando a gente supõe que sim, o que acontece, né? A gente encontra que o x vezes y mais 1 é igual a menos 1. Só que daí você pensa, peraí, se o x e y são inteiros, ou melhor, são inteiros não, eles são positivos, tá? Se eu tenho dois números positivos e eu estou somando um número positivo e eu estou multiplicando por um número positivo, como eu vou obter um número negativo? Então a gente chega novamente a um absurdo. Para essa equação aqui ser verdadeira, então, ou o x tem que ser negativo e o y tem que ser positivo, ou o y tem que ser negativo e o x tem que ser positivo. Só que a gente sabe, né, que x vai ser sempre um número que o x e o y tem que ser números positivos. Então, isso aqui também é um absurdo, tá? Então, por meio desses três casos aí, ó, que é esse caso aqui, esse caso e esse outro caso, a gente mostrou aí que nunca vai haver um filho que vai surgir de dois números diferentes, tá? De dois números positivos diferentes. Então, a resposta é não, e essa aqui é a justificativa. Aí a pessoa vai se perguntar, como diabos eu iria escrever essa solução no papel? Se eu estivesse fazendo a prova, eu iria falar assim, ó. Suponha que exista um fio K e X e Y são os seus pais, tá? Então temos três casos. O caso em que obtemos K através desse caso aqui, que obtemos K através daqui, ou obtemos K através disso aqui. Então você iria dizer o que acontece nos três casos. A gente vai notar que em dois dos casos o x tem que ser igual a y, que é um absurdo, porque a gente está considerando que x e y são números positivos diferentes. E no terceiro caso, a gente encontra que o número positivo multiplicado por um outro positivo tem que ser um número negativo, que também é um absurdo. Então quer dizer que pelo menos um dos dois, né? Pelo menos um não, um dos dois na verdade, porque se os dois forem negativos o resultado vai ser positivo. Então pelo menos, na verdade, um dos dois tem que ser negativo, o que contraria também o enunciado. Então assim a gente mostra que não existe um filho de dois números positivos diferentes, tá? Bom, agora vamos ao item C. Mostre que 1 sobre 2008 é descendente de 1, isto é, ele é um filho de 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 1. Bom, primeira coisa, observa aqui o número 1 sobre 2008. Concorda comigo que esse número aqui é um número menor que 1? Esse número vai ser um número menor que 1. Então, em momento nenhum, a gente vai obter esse 1 sobre 2008 através disso aqui, ó. Através dessa expressão aqui. Porque se eu tiver um número qualquer e somar com 1, se esse número é positivo, então eu vou estar sempre obtendo um número que é maior ou igual a 1. Por exemplo, eu poderia ter que x é 0, tá? Se x fosse 0, então isso aqui daria 1. E 1 é igual a 1. Mas enfim, independe do número, se você colocar aqui naquela outra expressão, que é o x mais 1, você vai obter um número maior que 1, tá? Independente do número, porque x vai ser positivo. Então, quer dizer que a gente vai obter 1 sobre 2008 usando apenas qual fórmula? Usando apenas a fórmula x dividido por x mais 1. Então, vamos lá, né? Vamos supor aqui que x é 1. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o 1 dividido por 1 mais 1, que vai dar 2. Então, esse daqui vai ser o quê? Esse carinha daqui, ó, ele vai ser o primeiro filho. Aí, agora, o segundo filho vai ser o 1 meio dividido por 1 meio mais 1. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 1 meio dividido por 3 meio. E 1 meio dividido por 3 meio é a mesma coisa que 1 terço. Porque você cancela, ó, esse 2 com esse 2 e deve sobrar 1 terço. Então, ó, esse carinha daqui vai ser quem? Esse cara daqui, ó, vai ser o nosso segundo filho, tá? Aí, seguindo a mesma lógica, eu vou ter que o terceiro filho vai ser 1 terço dividido por 1 terço mais 1. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 1 terço dividido por 1 terço dividido por 4 terços, né?
E observa que você pode cancelar esse 3 com esse 3. Daí vai restar 1/4. E esse 1/4 aqui é o que? Esse quarto, 1/4 aqui, vai ser o nosso terceiro filho. Então a gente observa que tem um padrão. Então o primeiro filho vai ser 1/2, o segundo 1/3, o terceiro 1/4, o quarto 1/5, o quinto 1/6, o sexto 1/7 e assim sucessivamente. Então a gente observa que pela recorrência aqui a gente vai ter 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 até 1 sobre 2008. E daí a gente quer mostrar que esse cara é descendente de 1. Tá? Ou seja, ele é filho de um filho de um filho de um filho de um. Então, a primeira coisa que você teria que colocar aqui na sua argumentação seria o seguinte. Observe que o número 1 sobre 2008, ele é menor que 1. Ou seja, usando aquelas duas expressões lá para obter um filho de x, a gente sempre vai usar o x sobre x mais 1. Pois se x é um número positivo, então quaisquer que seja x, se você usar essa expressão aqui, que é o x mais 1, você vai obter o número maior que 1. Só que um número maior que 1, né, não vale, né, porque a gente quer o número 1 sobre 2008. Então, a gente vai sempre usar essa formulazinha aqui, como já tinha dito antes, tá? E daí você vai falar assim, ó. Começando a sequência, nós vamos notar que o primeiro filho é 1/2, o segundo filho é 1/3, o terceiro filho é 1/4, e assim sucessivamente. Então, como é que eu poderia escrever aqui o filho de número 2008? Eu teria o x dividido por quanto? Por x mais 2007. Porque daí quando você fizer 1 mais 2007, você vai ter exatamente 2008. Então, eu tenho que isso aqui tem que ser igual a quanto? A 1 dividido por 2008. Então, agora a gente resolve aqui essa equação. Então, multiplicando cruzado, ó, eu vou ter que 2008x tem que ser igual ao x mais o 2007. Então, observa que se eu passar esse x para cá, ele vai subtrair. Então, eu vou ficar com 2007x é igual a 2007. E para essa equação ser verdade, o x tem que ser quanto? O x tem que ser igual a 2007 dividido pelo 2007. E 2007 sobre 2007 é igual a 1. Então, a partir daqui, a gente mostra que o número 1 sobre 2008, ele é descendente de um filho, de um filho, de um filho, de um filho, de um filho de 1, tá? Então, essa aí é a solução do item C, beleza? Então, como eu disse, bastava você dizer que para obter esse número, você teria que usar a segunda forma, que no caso é o x sobre x mais 1. E daí, por recorrência, a gente vai ter sempre 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, como sendo o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto filho, respectivamente. E você generalizou aqui a fórmula, tá? E você iguala ao filho de número 1 sobre 2008. E daí você encontra que o x tem que ser 1, tá? Então essa aí foi a questão, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Dúvidas nos comentários e desculpa pela aquela interrupção que teve no vídeo.